João, capítulo número 7, versículo de número 53, diz assim: Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Agora João 8:4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Nós vamos continuar na nossa série Tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título, irmãos: Jesus, o Deus que não apedrejou uma dama. Geni e o Zeppelin é uma música de Chico Buarque. A melhor interpretação dessa música que eu já ouvi é da atriz Letícia Sabatella. Na música, conta-se a história de uma mulher promíscua que desde menina tinha a prática de ter relações sexuais com qualquer pessoa. Por ter esse tipo de comportamento, a população de sua cidade tinha um costume de vociferar, de gritar quando via a Geni. Eles gritavam da seguinte maneira: joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa para cuspir, ela se deita com qualquer um, maldita Geni. Porém, um dia um comandante de um Zeppelin gigante, o Zeppelin era um balão dirigível, uma invenção militar, que tinha um formato alongado e era usado tanto para travessias transatlânticas com passageiros na década de 30, como também era usado como arma de guerra. Esse comandante do Zeppelin resolve destruir a cidade, porque a cidade era cheia de iniquidades, a cidade era cheia de pecados. Mas um fato inusitado ocorre. O tal comandante se apaixona por Geni. E ele diz o seguinte: se Geni se deitar comigo, eu não destruo a cidade. Geni se recusa a fazer isso. Então vem o prefeito e se ajoelha perante Geni. O bispo da cidade, com os olhos vermelhos de chorar, implora para Geni se deitar com o comandante. O banqueiro da cidade vem com 1 milhão. Geni então cede a proposta e por isso a cidade não é destruída. O comandante do Zeppelin vai embora. Assim, depois de livrar a cidade, Geni resolve dormir. Mas o que acontece? A cidade ingrata e cruel volta a gritar: joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela se deita com qualquer um, maldita Geni.
Você consegue perceber a relação dessa música com o texto que nós lemos? Na música de Chico Buarque, temos uma mulher promíscua. No relato de João, também. Na música de Chico Buarque, temos membros da sociedade que não enxergam a sua própria corrupção e mesmo assim querem apedrejar aquela mulher. No Evangelho de João, também. Na música do Chico Buarque, temos um final que fica em branco. Não sabemos como foi a vida de Geni depois do fato. No relato de João, também ninguém consegue definir o que ocorreu com aquela mulher, depois de ouvir Jesus dizendo: eu também não a condeno, agora vá e abandone o seu pecado. Apesar de algumas semelhanças, a grande diferença entre a música do Chico Buarque e o relato de João é a presença de Jesus na história. Esse é o grande diferencial. A história em si tem um enredo muito parecido. Uma sociedade hipócrita que pegou uma mulher que tem uma vida promíscua e quer apedrejá-la. Mas que não apedreja por causa da intervenção de Cristo. Na história de João, a história se repete, o enredo se repete. A grande diferença, portanto, é a presença de Jesus e como ele lidou com brilhantismo, perspicácia e coragem, como ele enfrentou esse conflito com essas características. Antes, porém, de demonstrar para vocês quais foram as ações de Jesus que o evangelista João apresentou, eu quero situar você no contexto desse texto. Esse momento que João está tratando no capítulo 8, está inserido num contexto muito maior, que começa no capítulo de número 6, quando Jesus faz um grande milagre, que é a primeira multiplicação de pães. Logo após Jesus realizar esse milagre, seus discípulos entram num barco e começam a travessia para Cafarnaum. No meio dessa travessia, vem uma tempestade muito grande e atinge o barco. Entra então em cena Jesus novamente, que vem andando sobre as águas e assusta os seus discípulos, pois eles achavam que Jesus era um fantasma. Ao amanhecer, a população percebeu que Jesus e os seus discípulos não estavam mais no lugar da multiplicação de pães e peixes. Então eles partem para Cafarnaum. Ao encontrarem Jesus, eles acham que Jesus talvez vai fazer mais milagres em favor deles. Eles acham talvez que Jesus mais uma vez multiplicará os pães para matar a fome deles. Mas o que eles recebem é uma dura repreensão de Jesus. Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens, como conhece a intenção dos nossos corações. Ele conhece, irmãos, por que nós viemos aqui nessa igreja hoje. Ele conhece, irmãos, por que nós servimos ao Senhor. Ele conhece, irmãos, por que nós permanecemos no caminho de Deus. Ele conhece a intenção do nosso coração. Jesus, sabendo que eles estavam ali, não porque eles tinham crido nele, mas porque eles haviam sido alimentados por Jesus, repreende a ação deles. Jesus, então, passa a ensinar aquelas pessoas, e o ensino dele produz escândalo. Se você olhar na sua casa, João capítulo 6, versículo 35 e 41, Jesus declara: eu sou o pão da vida, descido do céu. Ao ouvir essas declarações, seus ouvintes concluíram que as palavras de Jesus eram duras demais. E por concluírem isso, muitos abandonaram a Jesus. A mensagem do Evangelho é assim mesmo, irmãos, é perturbadora. Se a verdade do Evangelho, irmãos, não te quebranta mais, se a verdade do Evangelho não faz mais você tremer nas bases, se servir ao Senhor de qualquer maneira não te dá mais temor,
Então, urgentemente, você precisa ver a condição do teu coração. Se não se derrama lágrimas do seu coração, quando você vê pessoas se convertendo, então é sinal que seu coração não vai bem. Quando não lhe dói ficar afastado do Senhor, é sinal que você não está legal. A pregação tem que incomodar mesmo a gente, irmãos. Tem que balançar a gente. O Evangelho é assim. O Evangelho arde em nós porque nós temos muitas feridas abertas. Depois desse momento, Jesus vai até a festa que está ocorrendo em Jerusalém. É a festa das cabanas. E ele vai no templo novamente. Na verdade, num primeiro momento, Jesus nem queria ir. E ele vai de forma meio que... não de forma muito aberta, não muito exposto. Mas ele resolve voltar a ensinar. As pessoas estavam especulando sobre Jesus. Elas estavam perguntando, quem é Jesus? Será que ele é um homem simples? Ou será que ele é o Messias prometido de Deus? Alguns, inclusive, estavam crendo em Jesus, porque eles entendiam que os sinais que Jesus fazia, testemunhavam que ele era o Messias. Ao perceberem isso, os fariseus, junto com os chefes dos sacerdotes, enviaram soldados para prenderem Jesus. Os homens que foram prender Jesus, voltam de mãos vazias. E eles mesmos dão motivo para não terem prendido Jesus. No capítulo 7, versículo 46, o texto diz assim: ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala. Quando eles foram questionados, por que vocês não prenderam aquele homem? Por que vocês não prenderam esse homem? Eles responderam, ninguém falou do jeito que eles falam, ninguém ensinou do jeito que ele ensina. Com isso, o Sinédrio, esse grupo de homens que haviam mandado prender Jesus, resolve voltar para sua casa. A multidão também vai para sua casa. Jesus, como tinha um corpo humano, resolve então descansar no Monte das Oliveiras. De manhã, Jesus aparece novamente no templo, onde o povo se reuniu mais uma vez. E ele passa a ensinar o povo. Nesse momento, irmãos, os mestres da lei e os fariseus, que haviam passado a noite planejando uma maneira de colocar Jesus numa situação difícil, trazem uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Então elas pegam essa mulher e colocam essa mulher em pé na frente de todas as pessoas e questionam Jesus. O que deve ser feito com essa mulher? Não há nada de justo aqui. Eles não estão querendo guardar a lei, eles não estão querendo proteger as leis de Deus. A intenção deles é dupla. A primeira intenção deles é envergonhar a mulher. Mas a intenção maior é envergonhar a Jesus Cristo, menosprezá-lo como mestre, colocá-los em maus lençóis com os romanos. Isso porque, se Jesus respondesse que aquela mulher deveria ser absolvida, ele estaria desobedecendo a lei de Deus dada por meio de Moisés. Em Levíticos capítulo 20, 10, o texto nos afirma que ambos, homem e mulher, que fossem pegos em adultério, deveriam ser mortos. Na segunda hipótese, se Jesus declarasse que aquela mulher deveria morrer, então os romanos poderiam prender a Jesus, pois somente eles poderiam decretar a morte de uma pessoa. A resposta de Jesus, irmãos, é extraordinariamente fantástica. Ele se curva e começa a escrever na areia. João 6, versículo 7. Nós não sabemos o que ele escreveu, porque, de fato, irmãos, o que ele escreveu não importa. Porque se importasse,
estaria registrado. Nós não podemos ter certeza do que ele escreveu, mas nós podemos entender o que aquele gesto representava, o gesto de escrever na areia. Os fariseus e os mestres da lei eram profissionais religiosos. Eles conheciam a lei de Moisés, inclusive, eles davam suas próprias interpretações sobre elas. Sobre a multidão, esses mestres da lei consideravam como uma maldita ralé que não entendia nada da lei. Capítulo 7, versículo 49 diz isso. O problema, irmãos, é que essas pessoas não perceberam que eles mesmos estavam quebrando a lei. Nós sempre gostamos de dizer que o outro está quebrando a lei. Mas quando quebrar a lei nos favorece, a gente fecha os olhos. Então nós somos os primeiros a dizer assim: fulano de tal, político não sei o que lá, é ladrão. Mas se a gente puder tirar uma vantagemzinha também, a gente se torna ladrão do mesmo jeito. A gente se torna farinha do mesmo saco. A gente gosta, irmãos, de ver o erro no outro. Porque quando a gente vê o erro no outro, parece que a gente se torna mais santo. Parece que a gente se torna mais limpo. Parece que a nossa veste está mais branca do que a veste do outro. Quando a gente vê o defeito no outro, o pecado do outro, a gente encobre o nosso próprio pecado. A gente esconde as nossas mazelas. Não é assim nos nossos relacionamentos entre marido e mulher? A culpa é sua. A culpa é sua. Dificilmente a gente diz: a culpa é minha. Eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu estou botando tudo a perder. A gente sempre diz: é você. Você que é um chato. Você que é um implicante. Você que é uma chata. Você que dá trabalho. Quando a gente não culpa Deus. Nós tomamos as escolhas, nós decidimos, aí nós pecamos, e ainda a gente diz assim: a culpa é de Deus que não evitou isso. Os fariseus, esses mestres da lei, eles não perceberam que eles estavam quebrando a lei, porque durante a festa das cabanas, não podia se fazer nada durante a semana toda, não podia se trabalhar, era considerado uma semana sabática. E vocês sabem que o judeu guardava o sábado, no sábado não podia trabalhar, e aquela semana, todos os dias da semana, era considerado como se fosse sábado. O que esses homens estavam fazendo à noite, atrás de uma mulher adulterando? Estavam quebrando a lei. Eles deveriam estar em casa, cuidando da família deles, adorando a Deus, aproveitando a comunhão da família deles. Onde estava o homem? Essa mulher não adulterou sozinha. Onde estava o homem? Se ela foi pega em flagrante adultério, por que eles não trouxeram o homem também? E mesmo que ele tenha fugido, por que eles não foram atrás do homem? Eles estavam quebrando a lei. A lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Eles não estão preocupados com a observância da lei. Eles estão preocupados com a humilhação pública de Jesus. Eles não estão preocupados, irmãos, com a atitude daquela mulher. Ela era apenas um acessório, era um objeto descartável. Tanto faz como tanto fez se essa mulher morrer. Ela é apenas um objeto para o nosso plano maior. Quando se nós usamos as pessoas dessa maneira, irmãos, como objetos. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. A gente trata as pessoas como objeto. Quando elas não servem mais para nós, nós tratamos como uma peça de reposição. Quantos de nós, irmãos, diz que está preocupado com a santidade dentro da igreja, mas muitas vezes essa nossa preocupação não é preocupação com a santidade da igreja, na verdade muitas vezes é preocupação com a vida alheia.
Aí diz assim: irmã, olha, eu vou contar isso para você, para nós orarmos. Não, é para fofocar. Está procurando alguém para fofocar. Você viu, irmã? Olha, irmã. Olha, irmão, vou te contar, mas é um segredo. Se é um segredo, não se conta. Ao escrever na areia, Jesus estava dizendo a seguinte verdade: eu conheço a lei. Vocês estão achando que eu não conheço a lei? Eu conheço a lei. E eu conheço como vocês interpretam a lei. Sabe por quê? Os mestres da lei afirmavam que escrever algo que fosse duradouro, ou algo, escrever alguma coisa em algo duradouro, como couro, uma cerâmica ou papiro, era um tipo de trabalho. Portanto, não se podia fazer trabalho nenhum durante a festa. Mas escrever na areia não era trabalho. Porque quando o vento vem, se apaga. Não é algo duradouro. Não pode ser considerado como um trabalho. Então Jesus, ao fazer isso, embora nós não saibamos o que ele escreveu, talvez ele escreveu o pecado daquelas pessoas. Talvez ele escreveu mentiroso, talvez ele escreveu ladrão, talvez ele escreveu sem vergonha, ou talvez, irmãos, ele escreveu o nome da mulher que eles adulteravam. Talvez o cabo era casado com a Sara e estava pedindo um apedrejamento daquela mulher, mas ele tinha um amante chamado Maria. Então talvez Jesus escreveu Maria. Aí o cara baixou a pedra, foi-se embora. Ele sabe das coisas. Mentiroso, ele sabe. Enganador, trapaceiro. Talvez Jesus tenha escrito isso, mas não importa o que ele escreveu. Ele só está dizendo o seguinte: eu sei o que diz a lei, e eu sei que vocês estão quebrando a lei. O que importa é o que está entre as entrelinhas. Além disso, irmãos, Jesus afirma no versículo de número 7, ele dá uma resposta tão genial, tão maravilhosa. Sabe aquela luta de MMA, onde o cara recebe um chute no queixo que ele não espera? Foi isso que aconteceu. Jesus dá um chute no queixo daqueles homens. Ele diz só assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É como se Jesus dissesse assim: você não tem pecado? Pode apedrejar. Dessa maneira, ele não quebra a lei, Jesus não se desfaz da lei, mas ele vira o jogo, ele vira a mesa. Jesus então se levanta, irmãos, e questiona aquela mulher: onde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? A mulher responde: ninguém, Senhor. Jesus também então diz para ela: eu também não te condeno. Ou seja, eu não vou te apedrejar. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora que você está habituado com o contexto da história de João, deixe-me voltar para o ponto onde eu parei. Depois de contar a história de Geni e o Zeppelin, eu disse que havia semelhanças entre a história de Geni e a história dessa mulher em João capítulo 8. Mas a grande diferença era a presença de Jesus e a ação de Jesus no evento. A história que nós lemos em João 8 nos mostra pelo menos 3 ações de Jesus nesse episódio. A primeira ação de Jesus, que nós podemos destacar, é que a história mostra a ação compassiva de Jesus. A história mostra a ação compassiva de Jesus. O pecado daquela mulher em nada diminuiu a disposição dele de se ferir por ela. Jesus se colocou em risco. Jesus se colocou
entre aquela mulher e a multidão que queria apedrejá-la. Jesus, irmãos, sabia que aquela mulher havia quebrado um código sexual, mas isso não era suficiente para que ela fosse rejeitada. Nós agimos diferente de Jesus. Nós nos afastamos daqueles que pecam, nós queremos mandar embora aqueles que pecam, nós não queremos o convívio com aqueles que pecam. Jesus trilha um caminho diferente dos homens. Ele olha para as pessoas com um olhar diferente. Nós olhamos com um olhar condenatório, nós olhamos com um olhar de maldade, nós olhamos com um olhar de superioridade, de mais santidade. Jesus não olha assim para nós. E eu quero te dizer nessa noite que os nossos pecados não vão interferir no amor de Cristo por um eleito. Os nossos pecados não vão fazer Cristo nos amar menos. Ele nos ama e pronto. Só existem duas qualidades de pessoas nesse mundo: aqueles que são amados por Deus e aqueles que não recebem o amor de Deus. Porque se Deus fosse nos amar, irmãos, somente se nós vivêssemos uma vida sem pecado, Deus nunca nos amaria. Isso, porém, não é desculpa para nós permanecermos pecando. Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele faz uma pergunta para si mesmo: nós vamos pecar ainda mais para que a graça continue a aumentar sobre as nossas vidas? De maneira nenhuma. Até porque, irmãos, se nós vivemos numa prática de pecado, já significa que Deus não nos ama. Significa, além disso, que nós não amamos a Deus. Uma pessoa que é escolhida por Deus e chega a essa conclusão, não viverá na prática pecaminosa. Ele vai pecar, algumas vezes nós pecamos, algumas vezes nós falhamos, mas nós não podemos viver num ciclo vicioso do pecado. Peca, pede perdão, peca, pede perdão. Nós precisamos abandonar o pecado. Olha o que Jesus disse: agora vá e abandone a sua vida de pecado. E se você não abandona a sua vida de pecado, você não está agradando a Cristo, você não foi alcançado por Cristo, e o seu destino é o inferno. Abandone o seu pecado. Abandone. Como é que nós podemos ferir a Cristo, irmãos? Que nos amou, sendo nós tão pecadores, tão maus. Coloque a sua vida frente ao espelho e perceba quem que Cristo amou. Você consegue ver alguma beleza no seu ser? Seja sincero com você mesmo. Você acha que as boas qualidades que você tem conseguem, irmãos, superar os tão grandes defeitos que nós temos? Aqueles que ninguém sabe. Ou você olha para a cruz e não consegue ver o tão desgraçado que você é. Ou você olha para a cruz e não consegue ver o quão miserável você é. Como nós somos miseráveis. Jesus tem uma ação compassiva. Mas a história também nos mostra que Jesus viveu o significado central da cruz. Ele oferece àquela mulher uma demonstração de amor que só seria experimentado pelas pessoas mais adiante. O que você acha que aquela mulher esperava? Ela foi pega, irmão, em adultério. Que coisa vergonhosa.
Como diz o outro, foi pega na boca da botija. É quando a gente sai de madrugada para comer aquele resto de sorvete que ficou guardado, e a gente abre a geladeira. Quando a gente abre a geladeira, alguém aparece e acende a luz, pega a gente na boca da botija. Aquela mulher humilhada, o que ela espera daquele Jesus? Ela espera uma repreensão, ela espera apedrejamento, ela espera, irmãos, a primeira pedrada. Sabe o que ela recebe? Um amor inesperado, uma ação amorosa inesperada. Como é que aquela mulher reagiu? Você já recebeu presente de uma pessoa que você nunca imaginou que ia te dar um presente? Ou você já recebeu um presente surpresa? Você fala, fala para mim. Nossa. É para mim mesmo isso? É para você. Mas quanto é? Não, é de graça, é teu, eu estou te dando. Aquela mulher, irmãos, não espera o amor de Jesus. E o que ela recebe é uma pequena gota perto do que está por vir, que é o amor completo de Cristo na cruz do Calvário. É um pouquinho que ela recebe. Jesus vive o significado central da cruz. Ele está dizendo para a humanidade: eu vou fazer isso para vocês. O que vocês merecem é morrer. A lei manda que vocês morram. O salário do pecado é a morte. Todos nós aqui, irmãos, temos que ir para o inferno. Esse é o nosso lugar, é no inferno, no quinto dos infernos. E se cada um de nós, irmãos, for para o inferno, nós vamos para o lugar que nós merecemos. E ninguém poderá dizer: ó Deus, tu foste injusto comigo. Eu era muito bom, Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Em vez de recebermos isso, em vez de receber condenação, nós recebemos amor. Em vez de recebermos ira, nós recebemos compaixão. Em vez de receber, irmãos, o castigo, nós recebemos misericórdia. Com esse ato, Jesus está dizendo isso: humanidade, vocês merecem a morte, mas eu amo vocês, e eu resolvo o problema da morte para vocês. Eu viro o jogo, eu viro a mesa. A história ainda nos mostra, irmãos, o chamado à reformulação de vida. Quem é que precisava mudar a sua vida nessa história? Nós somos tão rápidos, irmãos, para dizer que era mulher. Você sabe por quê, irmãos, que nós somos rápidos em dizer que era mulher? Porque o pecado dela era visível. Você já parou para pensar que nós somente lidamos com os pecados visíveis? E nós destacamos apenas os pecados visíveis? Mas o desafio de Jesus aqui não é apenas para a mulher. O desafio de Jesus é para a mulher, mas também para os seus acusadores. É verdade que Jesus lança esse desafio entre as entrelinhas aos acusadores, mas ao mesmo tempo, ele não romantiza a mulher. Ao contrário. Ele diz para ela que ela tem que mudar totalmente de vida. O resumo é: homens, vocês que se dizem guardadores da lei, que se dizem grandes religiosos, que não matam, não roubam, não adulteram, vocês também precisam mudar de vida. E você, que foi pego em adultério, você também precisa mudar de vida.
O chamado de Jesus nessa noite, irmãos, é para que nós, todos nós que estamos aqui nessa noite, mudemos o nosso comportamento, mudemos a nossa vida, reformulemos a nossa vida. O chamado de Deus não é para passar a mão na sua cabeça, não é para passar a mão na minha cabeça. Somos pecadores, somos errados. O que Jesus está querendo dizer nessa noite é para nós o seguinte: eu sei dos seus pecados, eu conheço os seus pecados, eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei como você age, eu sei muito bem como você é, mas eu te amo, mas o meu amor exige de você mudança de vida, reformulação de atitude. Quem roubava, que não roube mais. Quem mentia, que não minta mais. Qual é o seu pecado? Quais são os seus pecados? Jesus te chama a reformular a tua vida. Está sem compromisso com Ele? Reformulação de vida pede compromisso. Está desanimado? A reformulação pede ânimo. Está vivendo em pecado? A reformulação te chama a santidade. Está mal espiritualmente? A reformulação chama a buscar a Deus, a ter comunhão com Ele. Conclusão que nós chegamos, irmãos, é que a diferença entre a canção de Chico Buarque e o texto que nós lemos podem ser muitas. Algumas semelhanças, muitas diferenças. Mas a grande semelhança que merece destaque é a pessoa de Jesus. É a sua relação com aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus, o Deus que não apedrejou uma dama, se tivesse junto com Geni nem precisaria se deitar com o comandante. E ninguém diria: joga pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa para cuspir, ela se deita com qualquer um, maldita Geni. Ninguém diria isso de Geni. Jesus, o Deus que apedrejou uma dama, foi sincero quando ele reconheceu a condição daquela mulher, mas quando também reconheceu a condição dos seus acusadores. Jesus, o Deus que não apedrejou uma dama, mostrou um amor compassivo na prática. Não foi apenas de palavras, foi uma ação. Jesus, o Deus que não apedrejou uma dama, viveu literalmente o significado da cruz, não apenas nesse texto, mas quando também Ele morreu pelos nossos pecados. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração.